Tá bom, vamos lá. O tema de hoje é, afinal, o que nos torna adultos? Sempre lembrando que a gente está falando de um tema que está debaixo do guarda-chuva do tema maturidade emocional. Então o tema, toda terça-feira, é maturidade emocional. Então, embaixo desse tema, maturidade emocional, a gente vai falar sobre vários subtemas, porque basicamente é esse lance da maturidade emocional, ok? A pergunta então é o que nos torna adultos, né? Quando a gente era pequeno, todo mundo dizia pra gente: não, isso daí é coisa de adulto, isso é coisa de adulto, isso é criança, isso é coisa de adulto, isso é criança, isso é coisa de adulto. E a gente passou a infância inteira tentando adivinhar que raios que é essa coisa de adulto. E os pais normalmente usam esse artifício, essa argumentação da coisa de adulto, para dar uma tesourada na criançada sem noção, que quer fazer um monte de coisa que não tem habilidade física ou mental para fazer, e aí eles mandam isso é coisa de adulto, né? Então a gente passou a vida inteira tomando esses tocos dos nossos pais que ficavam adiando as nossas satisfações, e o tema de hoje é o que nos torna adultos. Quando alguém perguntar, me ajudem respondendo que o tema hoje é o que nos torna adultos. Então, a gente fica o tempo todo nessa ideia, quer dizer, sei lá, vai tomar cachaça, isso é coisa de adulto, beleza? Tomar cachaça é coisa de adulto. Por quê que criança não pode tomar cachaça? Na cabeça dos pais, isso faz sentido, a gente obedece e entende que cachaçar é coisa de adulto. Daí, sei lá, quando a gente tá na adolescência, a gente quer um pouco mais de liberdade, de ir e vir, quer a chave de casa, e aí começa a rolar essa coisa de adulto. Mas o que quer dizer essa coisa de adulto propriamente dita? A gente fica na dúvida, né? Então, o que é ser adulto? Pagar conta é ser adulto? Aí você começa a pensar, bom, todas as pessoas que eu conheço que pagam suas contas agem como adultos, porque o adulto seria uma oposição ao que são as crianças. O que são as crianças? As crianças seriam essas pessoas em algum nível um pouco impulsivas, em algum nível um pouco egocentradas, em algum nível meio encantadoras, em algum nível meio sem grandes responsabilidades. Tá, mas ela tem responsabilidade, ela tem uma responsabilidade na escola, de estudar, tem uma responsabilidade. Então, ter responsabilidade, fazer lição de casa é ou não coisa de adulto? Então, um adulto que é responsável, ele é necessariamente um adulto? Ele é necessariamente visto como um adulto? Porque eu não sei se vocês conhecem, mas existem pessoas que são tratadas como não muito adultas. São pessoas vistas como café com leite. Sabe, no meio da brincadeira lá de infância, que fala, esse daqui é café com leite. Que é aquela criança que a gente acha meio tonta. Eu era muito criança café com leite, tá? Tô falando isso, mas eu era criança café com leite, que era vista meio como tonta, porque é meio inábil, e é vista como café com leite. Então, assim, ela tá brincando, mas assim, a gente não vai levar muito a sério ela, porque ela mais ou menos não tá muito brincando. Então, tem adultos que também são vistos como café com leite. Então, ser adulto é ter 18 anos, né? Passou de 18 anos, a gente é adulto. Tá, legalmente dizendo, você é adulto porque você responde. Então, se você fizer uma besteira do ponto de vista criminal, você vai preso e não mais seus pais vão ser intimados e vão ser punidos em alguma coisa nesse sentido.
Então, fazer 18 anos não necessariamente é garantia de ser adulto. Pagar contas não é necessariamente uma condição para ser adulto. Tem gente que age de uma maneira um pouco infantiloide, sendo maior de 18, pagando contas, então, né, não tem essa coisa do que a gente entende, uma representação mental do que é ser adulto. O que quer dizer na prática que a gente tem um entendimento intuitivo do que é ser adulto e de pessoas que a gente sente que são adultas. Eu me lembro que eu me dei conta de que eu era adulto, não que eu não fosse antes, mas eu me dei conta de que eu era adulto porque aconteceram algumas coisas na minha vida que me sinalizaram isso. Por exemplo, confessar coisas assim meio bestas, mas que pode ser que vocês tenham identidade. Eu sempre achei que pessoas que usavam terno e gravata, no caso dos homens, né, eram adultos, né? Então, o dia que eu usasse terno e gravata, eu seria adulto. Pô, um negócio de adulto esse negócio de terno e gravata, né? Então, quando eu andava, sei lá, na Paulista, nesses centros comerciais onde todo mundo é adulto, quando eu via, sei lá, advogados adultos, então, adultos, porque estão de terno e gravata. E eu não usava terno e gravata, porque não tinha nem ocasião para isso, eu não me sentia muito adulto. Não me lembro de ter ido em casamentos quando era criança, portanto usar aquele terninho e gravatinha, então também não me sentia adulto. E a minha profissão, em última instância, nunca me exigiu terno e gravata. Vocês estão vendo até hoje aqui, ó, tô com uma cor rosa, né? Tipo, não preciso de terno e gravata para que as pessoas olhem e falem assim, cara de psicólogo. Psicólogo meio não tem cara, né, de psicólogo. Em tese, você pode até usar uma roupa, mas uma camisa. Mas terno e gravata? Por que você usaria terno e gravata no consultório? Então, na minha cabeça, tinha uma coisa meio terno e gravata. Mas tá, isso daí é uma bobagem que eu tô falando. Outra coisa que era interessante, eu tenho 1,81 m, né? E apesar da minha altura, eu sempre olhava para adultos como se eu ainda fosse uma criança olhando de baixo para cima, né? Então, eu olhava meio que assim, sei lá, quando uma criança numa festa estava fazendo algum tipo de malcriação, eu não olhava para mim mesmo como eu sou o adulto desse recinto. Eu ficava meio que procurando um adulto para que o adulto intervisse em relação àquela criança. Esse Apolo purê de beterraba, é isso mesmo. Então eu tinha uma sensação de que, caramba, eu não sou o adulto. Mas pera, eu tinha 20 e poucos anos. Entre eu e aquelas crianças ali, eu seria a pessoa mais adulta do ambiente. Mas eu esperava que algum adulto mais adulto que eu fosse intervir. Porque eu me sentia um chafencinho ainda. Eu me sentia em alguma medida no reino dos não adultos, né? Então, era estranha essa concepção do adulto, né? Porque eu, com 24 anos, já trabalhava, já atendia, né? Até antes de me formar eu já atendia, com supervisão de uma profissional que cuidava nesse sentido de mim. Mas eu estranhamente não me sentia adulto. Então eu ganhava dinheiro. Eu me lembro que com 25 anos eu comprei um carro à vista, né?
Mas mesmo assim, parece que de alguma maneira dentro de mim algo... Aí eu mudei, saí da casa dos meus pais com 26 anos, fui morar com a minha ex na época. Foi um negócio baita, né, adulto, mas aquilo colaborou para que eu me sentisse adulto, mas me parecia em algum nível... Parecia que eu não era o mais adulto da sala. Então toda vez que eu via pessoas mais velhas que eu me punha na condição de o não plenamente adulto do recinto. Então, afinal de contas, o que afinal de contas me conferiu esse senso de ser adulto? Eu tenho a sensação de que isso começou a acontecer quando eu me dei conta de que outros adultos que eu validava como adulto começaram a me tratar como adulto. Então, eles começaram a validar minha opinião, eles começaram a validar minha perspectiva das coisas como um adulto. E não mais como um jovem promissor. Porque eu sempre tive essa pecha de, nossa, que garoto precoce. Então imagina, eu estava atendendo com 23 para 24 anos, então eu dava aula, eu dava palestra nessa idade, então eu sempre tive uma cara, acho que de um pouco de mais novo do que eu tenho. Então hoje eu tenho com 38, já teve gente que já apelou brincando que eu tenho cara de 10 anos a menos, né? Então imagina eu com 23, talvez tinha cara de 17, né? Então quando os outros adultos começaram a parar de me tratar como se fosse o caçulinha da turma, que é, né? Eu comecei a sentir que eu era adulto. Só que o que fez, depois parando para pensar, as pessoas dizerem que eu sou adulto? Isso é uma coisa que eu comecei a ficar me perguntando. Bom, se não é pagar conta porque eu já pagava, se não era ter mais 18 anos porque eu já tinha, então tinha alguma coisa na minha postura que fazia com que algumas pessoas me validassem como adulto. Logicamente, mas não tão logicamente, até estranhamente dizendo, quando eu casei, aí já com a minha atual esposa, esse ritual de passagem do casamento, em especial na família da minha esposa, me deu um pouco a sensação de que, pô, agora sim, né? Agora esse cara é um cara adulto. E depois que eu virei pai, aí meio que quase que inquestionavelmente eu virei um adulto. Porque daí já tinha assuntos de adultos, passando do perrengue de adulto, lidando com uma responsabilidade de adulto. Puta, aí sei lá, parece que entrou na esfera dos adultos mesmo, né? Que daí parece que você tem um tipo de substância, um tipo de bagagem, um tipo de pai de família, né? Que adulto mesmo. E é engraçado que a própria postura das pessoas em relação a mim mudou, né? Porque antes de casar, é quase como se de uma certa maneira, do ponto de vista de assédio, eu ainda fosse uma figura potencialmente assediável, né? De modo geral, as mulheres nunca tiveram uma postura que, assim, nossa, seja em comentários ou seja em inbox, assim, de rede social, nunca tiveram uma postura meio que, nossa, que lindo, que gato, que maravilhoso, que queria você. Nunca tiveram essa postura. Quando eu casei, parece que de alguma maneira, porque isso parece ser uma coisa quase juvenil, infantil, né? Quando eu casei,
parece que isso se silenciou. E quando eu virei pai, isso silenciou mesmo. É como se eu virasse realmente um adulto, um pai de família, e aí eu passo a ser considerado como um pai e comparado ao pai das pessoas, assim. Então, definitivamente, eu entrei na esfera do adulto, né? Então, até nesse sentido do que é percebido como jovem, ou assediável, ou paquerável, isso muda completamente com esses degraus, vamos dizer assim, sociais que a gente vai passando. Então as pessoas passam a ter um respeito, exatamente. Passam a ter um respeito quase que assim, gente, eu não quero nem assediar essa pessoa, porque vai que ela me responde positivamente e eu perco esse ícone de adulto, de paternidade e me decepciono. Vai que ele é um safado, um bandidão e eu não quero nem saber que ele é isso. Então, assim, não vou nem profanar essa figura sacrossanta, vamos dizer, inalcançável, exatamente isso. Então é muito curioso, né? Essa coisa da percepção da adulteza de uma pessoa. Então tem algo na postura, porque quando a gente fala, por exemplo, do tio do pavê, né? Puta, aquele tio vem com aquela piada bestorol, assim, de pavê para comer. A gente vê ele como um adulto em algum limite infantilizado. Não parece que ele é lá muito dos adultos. A gente percebe que ele tem os códigos externos, tá? Ele é casado, ele é pai, mas ele é idiota, né? Não sei se eu confio muito naquele adulto para dizer que... Não sei se aquele adulto é validado. Por exemplo, teve uma vez que eu tava num voo de avião, tava eu, a Juliana, a Nina, e a Juliana não se sentiu muito bem, né? A Nina tava no colo dela, a Juliana não se sentiu muito bem, e eu peguei a Nina e num instinto, porque eu queria cuidar da Juliana, eu peguei a Nina e passei ela para uma moça que estava no meu banco de trás. O que aquela mulher tinha no banco de trás que me fez pegar a minha filha e passar para ela? Porque tinha uma moça, uma mulher do meu lado, tinha mais 3 pessoas do meu lado direito, isso era no avião, né? E tinham 3 pessoas na parte de trás de mim. Eu sem perceber, né, intuitivamente por conta da habilidade, eu vi que atrás de mim era um casal de 2 mulheres. E eu notei que uma delas estava grávida. Supus na minha cabeça que era o filho delas 2. E eu notei alguma série de pequenos... Eu achei inusitada aquela dupla, achei bonito aquela situação, reparei nelas e vi características, em especial em uma delas, que quando no instinto eu tirei a Nina do colo da Juliana e passei para uma delas, eu saberia que ela estava em boas mãos. Então isso para mim virou um critério depois que eu pensei, quem eu deixaria a Nina cuidar e que eu diria... essa pessoa é uma pessoa adulta, né? E eu vou dizer para vocês algumas coisas que eu acho que tem essa correspondência, que apesar de adultos, algumas pessoas não são vistas como adultas. E você aí que tá me vendo, que pode não ser visto como adulta, repare se você tem ou não essas características. Eu acho que foi um pouco consciente e um pouco instintivo da minha parte essa decisão de passar a Nina pro colo dessa mulher. E foi muito louco, porque assim, a Nina acordou, né? Ela devia ter um ano e pouquinho. A Nina acordou, tava a 2 horas de terminar o voo, então tinha um voo ainda considerável. Ela acordou um pouquinho, eu falei, tá tudo bem, tá tudo bem. Olhei pro olhar da moça e fiquei muito... olhei para ela com uma cara de assim,
eu confio em você. E ela olhou pra minha cara com uma cara de assim, eu sei, pode confiar mesmo. E beleza, a Nina ficou lá no colo dela mais 1h30, eu tenho certeza que o braço dela tava gangrenando de desajustado ali, mas foi um bom teste, porque eu acho que ela né, ia ser mãe, né, com a outra parceira dela, com a mãe, e já ia ser um bom teste para ela também ficar com o braço lá pesado daquele jeito que você só não percebe quando é seu filho, que é muito louco. No final do voo, Juliana um pouco melhor, né, eu mais tranquilo, peguei a Nina de volta, ela fez uma cara de obrigado por confiar em mim. E eu, na minha cabeça, pensei, não seria outra pessoa. Aliás, nunca vou saber quem é ela, porque na saída do voo ela balançou a cabeça, obrigado de verdade, não perguntei o nome, não pedi o telefone, não consegui. Tava um pequeno transtorno ali naquele processo, eu, né, não pude agradecer, mandar um presente, sei lá o quê, porque foi muito significativo para mim. Então, tem coisas, né? Uma das coisas é responsabilidade, né? Mas não é qualquer responsabilidade, porque tem pessoas que são responsáveis, mas não são adultas. Elas só são responsáveis porque elas são sérias, sisudas. Elas dizem que vão fazer e vão fazer. Mas elas nos passam só a sensação de que elas são caxias. Elas são aquelas pessoas normativas. Elas são aquelas pessoas que são protocolares, vamos dizer assim. São responsáveis, mas são protocolares. Então, a responsabilidade é um dos elementos do que nos torna adultos, mas não é o único. Tem, eu acho que alguma outra coisa interessante, que é um senso de alteridade. Eu sei que existem outras pessoas, ou seja, é o tipo de pessoa que parece considerar as outras pessoas com mais facilidade. Porque a criança, por mais doce e agradável, angelical e fofurinha que seja, ela pode ser vista como uma figura não confiável, porque você não vai deixar uma criança na mão de outra criança. Porque ela não tem senso de alteridade. Ela não percebe que há um outro em volta. E eu passei a Nina pro colo daquela moça porque, por alguma maneira, de alguma maneira eu senti que ela considerava as pessoas. A gente ficou bastante tempo esperando ali no saguão, né, do aeroporto, e de alguma forma eu notava ela cuidadosa com a parceira dela, cuidadosa com outras pessoas. Quando eu estava entrando no avião, ela foi cuidadosa na maneira de colocar as malas no bagageiro, né? Então, esse senso de alteridade, de perceber que há um outro em volta, confere isso, uma responsabilidade mais sofisticada. Existem outras pessoas para além de mim. As narrativas das coisas que eu falo, elas não ficam só girando em torno dos meus interesses, das minhas coisas. Quando eu estou numa conversa, eu não fico só falando de mim, me exibindo, ou querendo aprovação, ou querendo ser o centro de gravidade das interações. Eu pergunto, né? Alteridade e, portanto, empatia, né? Alteridade, o senso que existe um outro, também me faz preocupar com o outro, nesse sentido, sim. Eu tenho a sensação de que o ser adulto também envolve algo de ter uma abertura de espírito, né? Pessoas infantilizadas, normalmente elas são mais fechadas, não no sentido de introvertidas. Elas são fechadas enquanto mente fechada, né? Tem pessoas que você vê como são adultas no sentido de ter idade, pagam contas, têm até algum nível de responsabilidade, mas são mente fechadas. São pessoas radicais, são pessoas teimosas, são pessoas que parecem ter uma certa birra, uma certa
uma certa maneira de pensar que parece ser meio reducionista. Ela não consegue entender que o mundo é mais complexo do que as concepções boboquinhas que elas têm, né? Uma pessoa que tem abertura, ela tem um senso de percepção de que o mundo não se reduz às concepções dela. Ela tem por hábito não falar se as coisas são assim, a vida é assim, eu sou assim, e as coisas sempre vão ser assim, o que é, o que não é, não é. São pessoas reducionistas, exatamente. São pessoas que reduzem muito as coisas. E elas têm medo de perceber que há uma noção de complexidade, vamos dizer assim, da vida. Então, essa abertura para a vida, essa capacidade de ter a receptividade para a diversidade, para coisas que você não experimentou. Então, por exemplo, aquela pessoa que vai ser exposta a um tipo de comida, ela fala, não, eu não gosto, mas você nem comeu, mas eu não gosto. Isso parece ter... Isso soa meio que... tá bom, mas assim... Experimenta, a pessoa experimenta e fala, realmente não gosto. Mas ela tem uma abertura, né? Tem uma coisa meio... Uma coisa mais... não sei. Parece que a pessoa não quer, né? Parece que ela não quer se expor a coisas novas. Então, em alguma medida mais preconceituosa, mais trancada. Essas são pessoas assim, que são meio estranhas, assim, estranhas ao estranho. Então, a abertura é uma outra característica. Flexibilidade também me parece ser uma coisa adulta, né? Que vem um pouco com a abertura, que é a capacidade da pessoa experimentar posições e lugares diferentes, experimentar perspectivas diferentes, né? Ela é uma pessoa que ela tem uma certa consideração, né? Por perspectivas diferentes. Então, ela é flexível no sentido de que a pessoa infantil, ela parece... a pessoa infantil, ela parece ser meio estereotipada, porque a criança, né, em alguma medida, ela é meio estereotipada, porque ela tem pouco repertório, né? Então tem uma certa rigidez. Se você chacoalhar muito a estrutura de uma criança, ela não sabe bem o que ela é. Por isso que a adolescência é uma fase muito estranha. Porque pela primeira vez na vida, a pessoa se dá conta de que ela não é só o que ela imaginava que ela era. E ela fica meio estranha, revoltada em algum nível. Ela fica... ela fica estranhada àquele tipo de situação. Então, a pessoa adulta, ela vai se tornando flexível, do tipo, pode ser, não tinha considerado isso, é minha opinião, pode ser que eu mude com o tempo. Ela já não vê nada como definitiva, né? Ela não vê nada, ela tem uma provisoriedade, ela olha e fala assim, nesse momento é o que eu consigo perceber, talvez é o que eu consiga notar agora, tem coisas que com certeza eu não percebi. Ela se conhece, mas ao mesmo tempo ela tem abertura para poder dizer que assim, olha, eu não sei de tudo, não tenho absoluta convicção de todos os aspectos, né? Tem uma certa sabedoria, né, nesse tipo de fala, né? Então tem algo de provisório na percepção de mundo que ela tem. E isso, consequentemente, oferece a ela uma certa resiliência, né? Uma coisa que permite ela atravessar situações onde não tem resposta absoluta e ela segue.
ela tá angustiada em algum nível e ela lida com ambiguidade. Ela tá sentindo um ponto de fragilidade e ela também segue em frente. Então, a resiliência dela surge de uma certa... de um certo traquejo, vamos dizer assim, que ela tem com as coisas, né? E isso torna ela mais resistente com o tempo, com as situações. Ela consegue atravessar situações inusitadas com um pouco mais de facilidade. E aí, então, nesse sentido, o medo de crescer, de se tornar adulto, tem a ver com esse medo da responsabilidade, do comprometimento, do responder a certas demandas da vida e falar, ok, eu posso lidar com aquilo, ainda que eu não saiba todas as respostas. Lidar com uma coisa não é ter todas as respostas na ponta da língua. Vocês podem me fazer um tipo de pergunta que eu não sei responder, eu vou fazer, puxa, não sei exatamente isso, né? Às vezes a pessoa me pergunta, Fred, fala sobre autismo. Eu falo, putz, isso é um bom tema, mas eu confesso que eu não domino muito essa questão do entendimento do autismo. Então, sim, tenha uma prática de desconstrução. E para algumas pessoas que têm medo de ser adulta, elas têm medo de sair desse território seguro da infância, onde as pessoas tratam você como se fosse um dodóizinho, um café com leite, e você passar a ser requisitado como alguém que está na esfera daquelas pessoas que, se tiver uma pane no avião, você vai ser aquela pessoa que vai se responsabilizar por ajudar as pessoas a saírem do avião, né? Então, nesse sentido, o que nos torna adulto é uma série de pequenas atitudes que dão pra gente aquele senso de cuidado com a vida, cuidado com as pessoas, cuidado com as nossas palavras. Não é ser uma pessoa hesitante, é você começar a dar a cara para bater. Então, como romper esse estigma do café com leite? Parando de agir como café com leite. Parando de agir como se fosse uma pessoa que, na hora que o calo aperta, você sai de canto e finge que não é com você e deixa os outros adultos lidarem com aquilo. Você é aquela pessoa que fala assim, dá essa criança aqui que eu cuido, né? Deixa essa situação comigo que eu resolvo. Parar de ficar agindo como alguém que, eu não sei. Você pode não saber. Você pode estar morrendo de medo. Você pode estar super se cagando, vamos dizer assim, e você assumir para você aquilo e assumir o erro e falar assim, se der errado, eu lido com aquilo. Então, ter essa resiliência de resolver coisas e se posicionar nas coisas, mesmo não tendo todas as certezas do mundo, né? Você enfrenta, mesmo não tendo plenas condições de enfrentar. E aí você vai se acostumando com essa coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, ter tudo isso e, ao mesmo tempo, ter leveza, né? Porque tem gente que acha que ser adulto é ser sisudo, é ser marrento, é ser uma pessoa meio... né? Meio carrancuda. É achar que, como já foi dito, né? É você também ter um senso de humor, né? Uma coisa meio... sei lá, tem uma pergunta aqui, alguma paciente já se apaixonou por você? Sim, já. E não olhar isso como assim, que ofensivo, que pergunta. Ter senso de humor, tipo, é uma pergunta que vem, acontece. É uma pergunta que tem uma coisa meio farrentinha na pergunta, e olhar para aquilo e falar assim, sim, ter leveza, ter senso de humor, e não ser aquela pessoa excessivamente ofendida, porque a pessoa excessivamente que se leva a sério, meio ofendida, ela olha para aquilo, ela se leva tão a sério que ela se sente culpada,
não, nossa, que ofensa. Eu sou um adulto. Que coisa, imagina. E ela é pesada. Então ela é adulta e de um jeito tenso, problemático. E, ou seja, como lidar com uma situação dessa, né? Que é a pergunta do apaixonar. Lidar com tranquilidade, conversar com a pessoa. Eu tô ali para conversar, inclusive a respeito de sentimentos que surgem em relação a mim na terapia. Então, se a pessoa tá com raiva de mim, eu falo assim, conversa comigo sobre essa raiva. Conversa comigo sobre esse medo que você tá sentindo. Conversa comigo sobre esse enamoramento que você tá da minha figura. Vamos conversar disso. A gente não tem chance de conversar sobre essas emoções com ninguém, né? Então, isso é tratar a coisa com leveza. De não ter essa sisudez excessiva. Porque às vezes a gente acha que ser maduro, ser adulto, tem a ver com você não ter senso de humor. De você não ser... de você não ter... De você achar que você tem que fazer uma caricatura de um velho sábio, de uma velha sábia, que não tem nada a ver. Então, essa dureza excessiva não combina com adulteza, com maturidade, porque é alguém que ainda está muito preso em certos estereótipos. E isso confronta um pouco com a ideia da abertura. Eu, tipo assim, puta, eu sou esse cara que sou esse cara que tropeça, que fala besteira, que tem um senso de humor ao mesmo tempo. Então, não precisa ser uma coisa tensa, pesada. Acho que também uma outra coisa da sisudez é como uma pessoa que... meio carrancuda, né? Só meio chatonilda, assim. Acho que outra coisa da adulteza saudável, tá? Não tô falando de ser adulto... o adulto tosco, né? Não é isso, a gente tá falando de maturidade emocional. É ter brilho no olho, sabe? É ter a capacidade de olhar a dureza da vida e ainda assim não perder a capacidade de se encantar. É de você não perder a capacidade de se deliciar com o inusitado, com o óbvio. É você ter a capacidade de não se entediar com as coisas porque você acha que você já viu de tudo. Porque tem aquelas pessoas meio velhas que adoram falar assim: eu já vi de tudo nessa vida, já não me impressiono mais com nada. Tem um certo orgulho de parecer que assim, tá tudo visto, tá tudo registrado, já sou um desiludido. Caramba, e daí que você já viu de tudo? Eu lembro assim, nas eleições passadas, né, tava aquele tumulto, tal, aquela dor convulsionando todo mundo, e aí um senhor lá comentou, né, tipo, eu já vi muito presidente entrar e sair, já vivi a ditadura, já vivi, isso daí é mais uma eleição. Caramba, tudo bem, você pode já ver tudo, já pode ter visto tudo, né, senhor Matusalém? Mas você ainda assim pode ter brilho no olho e olhar para as coisas e falar assim, cara, mas olha que coisa linda, que momento presente mais vivo, né? Isso, se acham os donos da verdade porque já viveram muitas coisas. Então você tem um brilho no olho porque você tem uma certa capacidade de se encantar com as coisas, né? Então, ser um adulto é você ter essa sobriedade, essa capacidade de já saquei que a vida não é esse temperinho gostosinho, que tem umas coisas meio duras, meio complexas, que a vida tem suas reviravoltas, tem seus momentos duros, difíceis, problemáticos, mas caramba, eu ainda consigo me apaixonar por pequenos milagres, por pequenos detalhes. Não virei um desiludido, um niilista, um cara que explode esse mundo, que afinal de contas... Então... E acho que uma última característica de muitas que tem aqui, que eu penso também, é uma capacidade de sustentar o paradoxo, de
intensidade e relaxamento, né? Desculpa o exemplo, pode soar esdrúxulo que eu vou dar, mas é como uma ereção, né? Se você estiver muito tenso, não tem ereção. E se você também ficar muito relaxado, não tem ereção. Então, é um relaxamento vívido, né? É uma intensidade relaxada. É uma capacidade de você se manter relaxado, respirando intenso. Não sei, nesse exato momento eu tô me sentindo assim, né? Eu tô bem relaxado, tô muito à vontade, mas tem uma intensidade nisso. Eu não tô panguando, né? Não tô... ser adulto que é relaxado, ou não tô intenso do tipo, vou falar do negócio aqui de ser adulto, essa porra aqui, ser adulto, e tem uma intensidade que você, calma, sai daqui, tio, tá meio, tá drogado, né, o que você tem, calma, né, calma, né, ou seja, então não é nem parecer que você tá chapado de intensidade e nem parecer que você tá chapado de leseira. Você tem que ter uma intensidade relaxada, né? Tô aqui, presente, vivo, tô entregue a esse momento, tô aqui, né? Então, o que nos torna adulto de alguma maneira é ser o tipo de pessoa que consegue sustentar esses paradoxos. Seriedade, leveza, responsabilidade, divertimento, relaxamento, intensidade, complexidade, simplicidade, né? Então, ser adulto não é fácil, mas não é impossível. Experimentar, vamos dizer assim, muitos modelos de existência humana, experimentar as próprias emoções, ter essa capacidade de integrar a vida, né? De recolher seus cacos nos dias difíceis, de se confortar nas horas penosas, mas levantar a própria moral e a dos outros, e também saber se reconhecer, sim, uma plasticidade, né? E saber reconhecer as coisas boas que tem. Então, ser uma pessoa que... Vocês estão falando assim, putz, adoro, Fred, quando você faz esse seu lado ator, é engraçado, é divertido. E eu penso, e eu sei assim, pô, eu gosto também desse lado meio besta, meio ator, assim. Longe de ser um ator, mas assim, né, uma caricatura de interpretação, isso. Mas eu fico feliz, acho legal, gosto, aceito o elogio. Pô, obrigado, gosto dessa coisa meio de ator, vamos dizer assim. A pessoa falou, eu gosto, aceito o elogio. Você não precisa ficar, não, imagina, não. Que isso, imagina, são seus olhos, tal. São seus olhos e são os meus também. Então, é aceitar coisas boas que se tem dentro de si, aceitar as coisas e aceitar as coisas difíceis, né? A pessoa vai e faz uma crítica pertinente, você fala, pô, isso faz verdade, é verdade também, né? É verdade, né? Então, isso é ser adulto, né? Então, sim, acreditar em elogios é uma coisa adulta também. Porque você não pode ficar atuando como um impostor o tempo todo e achando que isso é legal, isso é bonito. Então, nesse sentido, o ser adulto, ele abarca uma multidão de pessoas. Pessoas conservadoras são menos adultas, né? Tem uma pergunta aqui. Em alguma medida, no meu entendimento, são, apesar delas se acharem super adultas, porque são super responsáveis e gostam de
preservar a tradição. Claro que a tradição é uma coisa importante. Eu não estou dizendo que conservar aquilo que é interessante, aquilo que é funcional, não é uma coisa importante, né? Não é assim, quebra tudo, chuta tudo, iconoclastia até o limite, vamos derrubar todos os deuses, todas as verdades. Não, né? Mas eu acho que o conservadorismo pelo conservadorismo, acho que em alguma medida é meio infantilóide em algum nível, ainda que tenha um sinal externo de adulteza. Então, quem não entende essa alteridade é sinal de que a pessoa não é adulta ainda? Penso que sim. Penso que se ela está sempre no centro se ela está sempre no centro da ação, se achando o tipo de pessoa que é a atriz, o ator principal de tudo, é infantil. Notar que o outro tem a vez dele e que eu tenho a minha vez é um sinal de adulteza, vamos dizer assim. Então, sim, está aberto a vários sentidos, lidar com críticas. Pergunto que pessoas que sofrem muito por tudo são infantis. Em alguma medida, sim, né? Porque, assim, se afetam por todas as coisas, são excessivamente impressionáveis. Elas não conseguem olhar para aquilo, se distanciar e se envolver e se distanciar. Essa dança, né? Imagina você dançar forró agarrado. Imagina você também dançar forró com a pessoa lá longe, como se... O forró tem esse lance meio... se aproxima, se afasta, se aproxima, se afasta. A dança é assim, nesse sentido. Então, se você é impressionável demais, tudo te afeta, é porque você está muito grudado nas suas emoções. Então você não consegue ter um distanciamento mínimo para perceber que certas coisas não são o que são nas aparências, né? Então, acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Como não se deixar afetar na convivência com alguém que é o dono da verdade? Entendendo que essa pessoa tem algo de infantil naquilo lá e que ela precisa ser a dona da verdade para ser amada. Que aquilo é um estereótipo que ela precisa sentir porque é aquilo, né, que confere algum grau de humanidade para ela, algo nesse sentido. Como lidar com pessoas que não enxergam os mosaicos da personalidade, que não toleram gostos que se opõem. Sim, que essa pessoa ainda está presa na ideia de que gosto e personalidade são coisas idênticas. Então, você pode gostar de um time, eu posso gostar de outro, te apreciar, inclusive porque você gosta desse time, né? Porque você tem suas convicções, isso é importante para você, ainda que eu pense diferente de você, né? E maturidade não é falta de inteligência, porque uma pessoa pode ser muito inteligente e ser imatura. A inteligência e maturidade não são correspondentes. A pessoa pode ser um gênio da matemática, da física, da química, da língua portuguesa e ser muito imatura. Então, inteligência e maturidade não são a mesma coisa. Como lidar com gente que é mais velha e mais infantil? Entendendo que ela é infantil e que você não vai esperar dela grandes sacadas e viradas, grandes piruetas de maturidade, sabe? Que os seus pais, por exemplo, têm os limites deles, que você precisa se desencantar com essa imagem de que os seus pais teriam que ser necessariamente muito maduros, que eles seriam pessoas incríveis, e não precisam ser, né? Então, e que isso é uma questão de treino, de oportunidade, de busca pessoal. Como se desenvolver maturidade? Putz, isso daí daria 300 lives, então não vou responder agora, mas desenvolver essas aberturas, essas posturas que eu falei, abertura, flexibilidade, treinar essas coisas todas ajudam a gente a ser maduro. Como não deixar a nossa criança interior morrer? Não achando que a vida tem que ser do jeito que a gente quer, que apesar da dor existe beleza, e que existe beleza exatamente porque tem dor. Então isso você não vai desencantando, não vai deixando as coisas morrerem.
nesse sentido. E entender que não tem fórmula, é isso, não tem fórmula. Quem quiser fórmula, você pode ter caminhos, sugestões, ideias, mas fórmula assim, ó, segue isso aqui, garantido, final do mês você tá maduro. Não. Então, quem fica soltando coraçãozinho na live infantil, não, é um carinho, né? Mas se você só consegue fazer isso e não prestar atenção, talvez. Acho que é isso, pessoal. Então a gente... Acho que deu para resumir bem a ideia do que nos torna adultos. Se vocês tiverem também outros comentários, eu estou colocando essas lives no YouTube também, então procurem lá no canal do YouTube. Lembrando, se vocês quiserem qualquer informação a meu respeito, no link aqui do Instagram tem isso, ou na descrição do YouTube tem. Então, todas essas informações que vocês me perguntam sobre atendimento, de onde vai estar, tudo isso daqui tem no link da bio do Instagram. Então tá tudo tranquilo, tá tudo bem, tá tudo salvo, tá tudo maravilha, tá bom? É isso. Um beijo, um abraço, obrigado pelo carinho, pela companhia, pelas perguntas, pelos comentários. Não vou conseguir responder tudo, então a gente vai seguindo nessa trajetória nas próximas lives. Toda terça-feira por volta das 22h10 a gente vai falar sobre maturidade emocional e algum subtema específico, tá bom? Então sim, atendo online, tá tudo respondido nesses links aqui da bio do Instagram, tá bom? Beijo, abraço, tchau, tchau.